Ok, lição número 11, falando sobre escravos de Cristo, ou seja, lealdade suprema a Cristo. E um dos pontos importantes é ser escravo de Cristo. David Livingstone, por exemplo, foi um missionário que abriu a África para a civilização e para o cristianismo. Ele se considerava um escravo de Cristo. Ele dizia: eu estou aqui na África porque eu aceitei Jesus como o meu Senhor. E eu não posso permitir que pessoas sejam levadas dessa terra para serem escravas ou escravos em outro país. David Livingstone lutou contra os traficantes de pessoas. Em suas explorações naquele continente, ele libertou dezenas de milhares de escravos que eram amarrados nas caravanas e que eram levados então para lugares distantes. Ele então foi perseguido pelos traficantes de pessoas desalmadas, cruéis, que assim impediram que ele se comunicasse com o exterior. Ele não podia pedir ajuda à Inglaterra, porque isso lhe foi impedido. A perseguição foi muito grande. Depois de 33 anos de trabalho, David Livingstone, ele conseguiu libertar 500 mil pessoas aproximadamente da mão dos traficantes. Um dia ele foi encontrado morto e sua luta cessou. Ele morreu às 3 horas da manhã aproximadamente, ajoelhado aos pés da sua cama, orando a Deus. E ele então foi considerado um escravo de Cristo, o maior missionário da África. Seu coração foi retirado do peito e foi ali colocado em uma sepultura, e em cima dessa sepultura foi então edificado um edifício que é a Fundação David Livingstone, que manda dezenas, centenas de missionários pelo mundo todo. Mas uma coisa ficou certa: David Livingstone, ele conseguiu impedir o tráfico de escravos ali na África. O apóstolo Paulo tinha o sentimento de que nós devemos, de qualquer maneira, servir a Jesus de forma que o nosso testemunho e assim leve outras pessoas a desejar ser livres em Cristo Jesus, porque as pessoas verão Cristo em nós. David Livingstone e outros heróis da palavra lutaram para tornar a vida dos escravos melhor. Ele lutou a vida inteira para que as pessoas pudessem ser libertas da escravidão humana. E ao mesmo tempo pregava para que as pessoas fossem libertas do pecado, da escravidão do pecado. Pergunta de número 4. Que conselho Paulo deu aos escravos cristãos a respeito de servir aos seus senhores? Efésios 6, de 5 a 8, diz: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como estivessem fazendo para Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, trazendo sempre do coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Em 1 Coríntios 7, 30, 20 a 22, Paulo diz assim: cada um fique na vocação que foi chamado, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, se torna livre. E da mesma maneira, também aquele que é livre e é chamado pelo Senhor, se torna escravo de Cristo. Paulo recomendou que os escravos não vivessem de aparência e que os senhores também não vivessem de aparência. Ele recomendava: é melhor que vocês deem um bom testemunho e que vocês se tornem escravos de Cristo. Cristo falou: vocês não podem servir a dois senhores. Se vocês servem ao mundo, não pode servir a Deus. Se serve a Deus, não pode assim servir ao mundo. Então vocês são servos daqueles a quem vocês estão servindo. Por isso o apóstolo Paulo recomendou: viver de aparência é a pessoa fingir que é cristão, fingir que está servindo a Jesus e não está servindo. Existe no Museu de Paris um quadro muito bonito que, visto ao longe, muitas pessoas já se enganaram com esse quadro. A pessoa olha de longe e parece que aquele quadro enorme mostra a figura de uma pessoa assim inclinada em atitude de oração, com as mãos postas. Mas quando a pessoa chega perto do quadro, tem uma surpresa. Não é uma pessoa orando, é um homem espremendo um limão e fazendo uma careta muito feia. De longe parece uma coisa, de perto a realidade é mostrada. Paulo diz assim: sirvam aos vossos senhores como se estivesse fazendo para Jesus, não para apenas ser visto pelos seres humanos.
Viver de aparência é como aquela família que pegou uma caixa de TV na casa de um parente e diz: eu vou deixar amanhã na porta da nossa casa para o bicheiro levar. Eu quero que todos os vizinhos passem e olhem essa caixa dessa televisão de 60 polegadas. Eles vão morrer de inveja. Vão dizer: olha, eles compraram uma TV gigantesca. Viver apenas de aparências não vale a pena. Paulo aconselhou a todos os escravos que obedecessem aos seus senhores, fazendo um excelente serviço, como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Esse conselho do apóstolo pegou as pessoas de surpresa. Paulo não estava querendo fazer uma revolução social. Paulo estava falando de maneira espiritual. Paulo aconselhou a colocar Cristo no lugar dos senhores dos escravos. Façam como se estivessem fazendo para o Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Se nós formos escravos sociais, quando nós aceitamos Jesus, Ele nos liberta espiritualmente. Se formos livres, Ele nos transforma em seu servo, para fazermos a sua vontade. Conta-se que nos tempos perigosos dos mares, quando havia pirata, um navio foi abordado por um navio pirata. E muitos foram presos. Entre eles estava o pregador Vicente de Paula. Ele sofreu muito. Foi vendido no mercado de escravos e um senhor mouro muçulmano comprou Vicente de Paula e o levou para a sua casa. Vicente de Paula, sendo um cristão e sabendo dos conselhos do apóstolo Paulo, fazei as coisas para os vossos senhores como estivesse fazendo para Jesus. Ele fazia tudo bem feitinho, tudo com primor. E um dia o seu patrão disse: Vicente, vem cá, por que você faz as coisas tão bem feitas? Olha, eu vou te propor uma coisa. Se você se tornar muçulmano, eu te liberto e te dou uma boa posição aqui na sociedade. Ele disse: não, eu sou um cristão, de maneira nenhuma renegarei a minha fé em Cristo e aos seus mandamentos. Eu prefiro continuar como escravo do que renegar a minha fé em Cristo Jesus. O patrão ficou impressionado. Por que você faz as coisas tão bem? Diz: porque eu faço para o Senhor como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. O patrão ficou muito impressionado. 6 meses depois, ele libertava Vicente de Paula e disse: eu quero conhecer esse Jesus que você tanto fala. E então Vicente de Paula acabou ensinando o seu patrão sobre Jesus Cristo, a filosofia da vida de Jesus, e dessa forma esse homem também se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Um dia, um missionário perguntou para Mahatma Gandhi, o grande filósofo da Índia, como pode o cristianismo entrar aqui nesse país? Mahatma Gandhi diz: é só vocês praticarem o que Cristo ensinou e vocês vão derrubar todas as paredes que possa aparecer aqui entre nós. Vocês conquistarão a Índia com o cristianismo. O apóstolo Paulo diz: vamos executar o cristianismo como Cristo nos ensinou. Ellen White, no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 342, ela escreveu o seguinte: quem quer da família humana que se entregue a Cristo, quem quer que ouça a verdade e lhe obedeça, tornar-se-á filho da família celestial. Os ignorantes, os sábios, os ricos, os pobres, os gentios, os escravos, brancos e pretos, Jesus pagou o preço da sua redenção, da redenção de sua alma. Se eles creem e a eles se aplica, se eles creem que a eles se aplica o sangue purificador, o nome do homem de cor estará no livro da vida ao lado do homem branco. Não há diferença diante de Deus. Na verdade, todos somos filhos de Deus e Ele deseja nos libertar de qualquer escravidão, seja social, emocional, sentimental, seja de que natureza for. Ele nos libertará. Se servirmos a Cristo, seremos os seus escravos. E esse é o melhor de todos os senhores, o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos promete o seu Espírito, Ele nos promete assim a salvação, nos promete a justificação e a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que possamos nos sentir servos do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos a entendermos que quando somos teus servos, nós estamos te servindo por amor. Nos dê essa bênção, essa graça, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quarta-feira. Fique com Deus.